Olá pessoal, eu sou o evangelista Edielson Xavier e mais uma vez você está aqui no canal Ministério Atalaia. Bom, o assunto que eu quero tratar hoje vai ser um pouco descontraído. Eu quero trazer um relato de um vídeo que eu vi no YouTube de um jovem judeu de 15 anos, um adolescente chamado Natan. Esse jovem ele é entrevistado por um rabino numa escola judaica, uma escola que ensina a Torá, onde ele conta ali o seu testemunho, uma experiência que ele teve com Deus, onde ele relata ali que ele durante o dia começou a passar mal, sentia uns calafrios e foi constatado a morte dele, a morte de mais ou menos uns 15 minutos. E nesse período ele relata que viu o seu espírito, a sua alma, ser elevado do seu corpo e cada vez mais subindo, até chegar aos céus. E ele relata que chegou num salão muito iluminado, um salão enorme, muito grande, onde lá ele viu pessoas que já tinham morrido e estavam lá. Bom, há certas contradições que não encaixam bem com a Bíblia sobre o relato desse jovem, mas eu não quero me atentar às contradições, e sim aquelas que têm certas concordâncias bíblicas. E é isso que eu quero tratar aqui, quero fazer uma análise. Bom, ele diz que ele viu a Terceira Guerra Mundial. Isso mesmo, ele teve a visão da Terceira Guerra Mundial. E eu vou me atentar aqui só aos pontos fundamentais, só os pontos que realmente tem interesse para estar conversando aqui. E uma das coisas que ele fala é que o ex-presidente, Barack Obama, ele iria dar início a Gog e Magog. Segundo a Bíblia, Gog é um dos filhos da descendência dos filhos de Noé, que se estabelecendo ali na Palestina, seguiu em direção ao norte de Israel. E ao norte de Israel, você seguindo, atravessando as fronteiras, a gente vai chegar na Rússia. E a tradução a palavra Gog é cabeça de urso. E nós sabemos que a Rússia, o símbolo do país é um urso. Então ele teve essa visão, que viu o ex-presidente Barack Obama dando início a Gog e a Magog. A Bíblia fala também que Gog e Magog seriam as nações da terra que iriam se unir a Gog e a Magog e viriam contra Israel na batalha. Eu não estou falando aqui que o Barack Obama é o anticristo, porque não tem nenhum fundamento bíblico isso, como alguns relatam, não tem nenhum fundamento. Mas o importante é que esse rapaz fala que o Barack Obama daria início a Gog e Magog, as nações que se uniriam para vir lutar contra Israel. E no dia 15 de janeiro, no último dia 15 de janeiro, as Nações Unidas se reuniram, o Conselho de Segurança da ONU, para assinar uma resolução proibindo Israel de continuar a construir os assentamentos judeus em terras palestinas. Ora, terra que nunca foi dos palestinos, dos árabes, nunca foi essa terra, nunca foi deles, sempre foi de Israel. Agora, olha que coisa interessante, é que as nações querem mandar na casa dos outros, querem mandar na casa de Israel. Então assinaram essa resolução, que não tem volta, segundo eles, de proibir definitivamente Israel de continuar a construir os assentamentos judaicos em terras palestinas. E por que Israel tem construído essas vilas, esses bairros? Porque muitos judeus estão voltando para Israel. Na França, por exemplo, os judeus estão sendo praticamente convidados a sair. Mas isso o noticiário aqui no Brasil não mostra. E também em outros países não mostra, porque não é relevante, não é interessante. Eles tratam o ser humano, a mídia trata a população como gado. Quem já foi de fazenda, que já criou cabras, gado, sabe como é que conduz o gado. Dá um sinal lá, e o gado segue. Sabe? Dá uma voz de comando e o gado segue. Então é isso que a mídia faz. Ela lança suas matérias tendenciosas para promover um lado e desfavorecer outro, e o povo engole aquilo como se fosse verdade.
Então, os judeus eles estão sendo ridicularizados, vamos dizer assim, estão sendo, um exemplo da França, sendo convidados a sair da França. Então tem muitos judeus indo embora dos países onde eles estão, como no Brasil, França, Alemanha, e voltando para Israel. Por isso que Israel precisa construir vilas, construir assentamentos para abrigar essa população judaica que está voltando, que é profético. É profético. A Bíblia fala que Deus traria de volta os seus filhos de todas as nações, a qual Ele mesmo espalhou no final dos tempos. Estamos vivendo isso. Pois bem, então a ONU assinou essa resolução no dia 15 de janeiro de 2017. O interessante é que 70 nações assinaram esse documento. 70 nações assinaram esse documento. Essa resolução contra Israel. E o interessante é que o jovem Natan, de 15 anos, esse adolescente judeu que teve essa visão, ele disse que via Barack Obama dando início a Gog e Magog. Sabemos que os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar. É o país que comanda, que dá as cartas para os outros países. Essa que é a verdade. E os Estados Unidos, antes do presidente Barack Obama, eram parceiros, defendiam Israel. E nesse encontro, eles não deram voto nem que sim, nem que não. Se abstiveram. Não ficaram do lado de Israel. E ali foi assinado esse documento. 70 países assinaram essa resolução proibindo Israel de construir seus assentamentos. Provavelmente Israel vai continuar a construir seus assentamentos. Vai haver sanções contra Israel. E havendo essas sanções contra Israel, serão essas 70 nações ou mais que farão essas sanções contra Israel. E a Bíblia diz, como eu falei agora há pouco, que Gog e Magog viria com as nações da terra contra Israel. Ou seja, a gente está vendo o cumprimento, a materialização de uma profecia bíblica se cumprindo. Nós somos privilegiados por estarmos vivendo numa época a quais as últimas profecias estão se cumprindo. Então Gog e Magog, ela se materializou. É como o anticristo, ele está sobre a terra. Nós não sabemos ainda quem é. Provavelmente, não é certeza, mas provavelmente a igreja, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando igreja católica, eu não estou falando igreja evangélica, eu não estou falando espiritismo, eu não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando da igreja de Jesus que está escondida no meio das igrejas evangélicas, pessoas que estão ali escondidas dentro da igreja católica, pessoas de outras religiões, a qual o Senhor vai resgatar e vai agregar o seu corpo, a sua igreja na terra, a igreja invisível. Então provavelmente a igreja, ela verá o anticristo, saberá quem é a pessoa do anticristo, quem é essa figura do anticristo. Então, se provavelmente a igreja ver quem é o anticristo, olha, aquele é o anticristo, isso quer dizer que a profecia ela se materializou, deixou de ficar só na profecia dos ouvidos, que a gente ouviu falar, que a gente lê na Bíblia, mas agora a gente está visualizando a profecia. É o caso de Gog e Magog. A gente viu o nascimento de Gog e Magog, a união de 70 nações contra Israel. Então o jovem Natan, ele viu isso, ele teve essa revelação. E ele relata que haveria uma falha na segurança. Não fala de que país, não consegue explicar que falha é essa. Mas haveria uma falha na segurança. Eu estou deduzindo, a Coreia do Norte ultimamente tem testado muitas armas militares. Tem ameaçado as nações circunvizinhas. Quem garante que essa falha não seria um míssil, uma bomba, sei lá, nuclear, que acidentalmente ou propositalmente algum país vai lançar contra um outro país? E daí gerará a terceira guerra mundial. Meu amigo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que nós
estamos vivendo o final dos tempos. E tem pessoas que elas estão vivendo como brincando de boneca, como se estivesse brincando de boneca, como fosse crianças brincando de boneca. Então tem muita gente brincando de ser cristão, tem muita gente brincando de ser igreja, anda despercebido. Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto uma voz que clama sobre os muros de uma cidade despercebida. Eu tenho conversado esse assunto de terceira guerra, de arrebatamento da igreja, de profecias bíblicas, com colegas, com pessoas. E eu vejo que as pessoas elas não têm interesse, as pessoas que eu converso não têm interesse nesse assunto. Elas estão preocupadas, falando agora de igreja evangélica, elas estão preocupadas em pregar. Olha, o teu armário está vazio e Deus vai encher teu armário. Elas estão preocupadas em dizer, olha, o teu inimigo que deseja a tua derrota, ele vai ver Deus te abençoar e te dando vitória. Sabe? Eles estão preocupados em movimento pentecostal, aquele derramamento de poder, essas coisas todas que eu não sou contra. Eu sou contra o excesso, o exagero, onde tem muito emocionalismo. Estão preocupados em usar o nome de Jesus para adquirir fama para si mesmo, trazendo uma mensagem sem conteúdo, onde só causa emocionalismo no coração das pessoas, mas não pregam o que tem que ser pregado. Você acha que mensagem de pregar que o armário está vazio, que Deus vai encher, que o teu inimigo vai ver tua vitória, Deus hoje vai te dar vitória, você acha que isso é mensagem hoje para estar se pregando dentro de um convívio cristão? A mensagem para se pregar hoje é a volta de Jesus, é a terceira guerra mundial. 2017 será um ano de surpresas. Será o ano do jubileu número 70, se eu não estiver enganado, para Israel. Israel está completando, se eu não estiver enganado, são em 2017 70 anos que foi fundado, estabelecido o Estado de Israel. 70 na Bíblia é um número profético. Não estou fazendo aqui exageros. Então estamos vivendo um momento de incertezas. O Donald Trump, que assumiu agora a presidência dos Estados Unidos, já declarou que será amigo de Israel. Vai mudar a embaixada dos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade, o local que ela se encontra agora, mas vai colocar em Jerusalém, declarando que Jerusalém é a capital oficial de Israel. E é verdade. Isso vai dar uma confusão tremenda com os palestinos. A ira dos palestinos contra Israel, contra os Estados Unidos, vai vir com tudo. Então 2017 é um ano de incertezas. A terceira guerra ela vai acontecer. Não sabemos se será esse ano de 2017. Não sabemos se será 2018, 2019. Não sabemos quando vai ser. Mas ela está prestes para acontecer. A pergunta é, Jesus permitirá que os seus filhos passem pela terceira guerra mundial? Ou a igreja será arrebatada antes da terceira guerra? Ou a igreja passará pela terceira guerra e verá o anticristo se levantar no caos da terceira guerra para tentar colocar o mundo em ordem? Ninguém sabe, são incertezas. A Bíblia ela não fala o dia nem a hora da volta de Jesus, mas ela deixa bem claro a época que Jesus vai voltar. Os muçulmanos, no seu livro sagrado, ao Corão, tem umas profecias deles lá, o qual ele espera o Messias dele, o sucessor de Maomé, por volta do ano 2022, 2024, por aí. Rabinos judeus, estudando a Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento, está na expectativa também da vinda do Messias dele. Só que o Messias dos judeus e o Messias dos muçulmanos que eles estão esperando vir, não vai ser o nosso Messias Jesus Cristo, será o anticristo. Israel será enganado, achando que é o Messias, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e não é o anticristo. Então eles estão nessa expectativa.
A natureza está na expectativa, a gente vê como a natureza está reagindo. A gente vê aí os cientistas da NASA descobrindo meteoros, asteroides, planetas, sóis que estão se aproximando do nosso sistema solar e podem colidirem com a Terra. Quando Jesus vier, a Bíblia fala que as potências dos céus serão abaladas, as estrelas cairão. Mas as pessoas estão despercebidas. Pessoas estão despercebidas. Enquanto isso, pessoas estão brincando de ser pregadores, pessoas estão brincando de ser cristão evangélico, estão brincando de ser cristão católico, estão brincando como crianças que brincam de casinha, que brincam de boneca, que brincam de carrinho. As pessoas estão brincando, estão despercebidas da volta de Jesus. Espero que esse vídeo, esse comentário aqui, possa ter te ajudado. Se você quer mais informação, isso aqui é apenas um resumo, vai no YouTube, procura lá o testemunho do jovem judeu, Natan. Procura outras coisas sobre a volta de Jesus, sobre os acontecimentos que estão acontecendo. A Rússia preparando seu arsenal nuclear, Israel está se preparando, todas as nações da Terra estão se preparando. Pessoal, o mundo está um caos. O mundo está um caos, a natureza está sofrendo com dores, porque se percebe-se a volta de Jesus. E sabe de uma coisa? Eu desejo todos os dias a volta de Jesus. Só assim essa bagunça, esse caos vai acabar neste mundo. E vamos viver debaixo de um governo justo, um governo debaixo do senhorio de Jesus. E você pode viver debaixo desse governo também. Mas para isso você tem que decidir dobrar o seu joelho e reconhecer a autoridade de Cristo hoje. Não deixe para tentar reconhecer a autoridade de Cristo amanhã. Porque talvez você não tenha essa oportunidade. E talvez você não consiga. Porque vai chegar uma época que o anticristo, ele vai estar deitando e rolando aqui no mundo. E se hoje viver com Jesus já é difícil, devido ao pecado, devido à natureza pecaminosa que há no homem, devido à sedução do mundo, imagina quando Satanás estiver dominando essa terra. Se hoje, com a graça derramada sobre o mundo, está difícil. Imagina quando a graça for tirada. Quando o anticristo estiver reinando aqui. Você conseguirá se manter fiel a Jesus e adquirir a salvação com a tua própria vida? Seria melhor abraçar essa salvação se submetendo ao senhorio de Jesus? Eu não estou falando para você se tornar evangélico, se tornar católico, se tornar um religioso. Não é isso não. Esquece religião, esquece igreja evangélica, esquece igreja católica, esquece qualquer outro tipo de religião, de meditação, seja Xenoe, seja lá qual for, esquece isso. Religião não leva ninguém a lugar algum. Jesus ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. E ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ter acesso a Deus se não por meio de Jesus. As pessoas atribuem a estar com Deus na morte. Sabe? Estar com Deus na morte. E esquecem do arrebatamento da igreja. Então que isso fique gravado aí no teu coração, na tua mente. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Não sei quando, mas será em breve. Eu sou o evangelista Edielson Xavier e você está no canal Ministério Atalaia. Se você gostou desse conteúdo, aqui embaixo tem um botão vermelho. Clica nesse botão, se inscreve no canal e dá o teu like também, isso ajuda muito o canal. Meu desejo é que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e que Deus te abençoe.